deixar de se preocupar com a eficiência energética já é um problema, já é um gasto de energia, um gasto de dinheiro ao final do mês. Traga eficiência energética para o seu dia a dia, traga energia, tenta entender a questão da energia no seu dia a dia, que ela vai deixar de ser um problema para você. E a partir dessa série de vídeos vocês vão perceber que quando a gente fala de economia de energia não precisam de grandes esforços, grandes investimentos. Precisa de engajamento, então você precisa estar engajado, estar preocupado, realmente comprometido na economia de energia. Eu quero que eles economizem energia, que eles vão conseguir economizar energia. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir economizar energia. Olá pessoal, eu sou o Pedro da Midseed e hoje a gente está no segundo vídeo da série de economia de energia para pequenos comércios. O primeiro vídeo foi um leve vídeo introdutório, e a ideia é que esse vídeo já comece a falar da desmistificação da energia no seu pequeno comércio, na sua padaria, na sua farmácia, na sua quitanda, na sua açougue. O tema desse vídeo é energia é um bicho de 7 cabeças. Então vamos falar de perguntas, das questões, quais são as medidas, o que é economia de energia, eficiência energética, sustentabilidade. Vamos comigo? Então, eu quero te explicar por que a energia não é um bicho de 7 cabeças. Quando a gente vai falar sobre economia de energia em pequenos comércios, várias perguntas surgem por parte dos administradores, dos donos. Primeiro é se eles podem economizar energia. Eles perguntam, eu posso economizar energia? O LED, por exemplo, a lâmpada LED, ela é realmente boa? Qual a temperatura ideal para manter meu equipamento de ar-condicionado? Qual é o equipamento de energia mais eficiente? Aquele selo, a lâmpadazinha, o selo Procel, ele é realmente verdade? Ele traz quais são os equipamentos mais eficientes? Equipamento de energia, ele é mais caro? Qual a relação entre energia e sustentabilidade? E essas perguntas, elas dificultam, né, entender, e eu acho... A ideia do nosso vídeo agora é tentar mostrar que a energia não é um bicho de 7 cabeças, a gente pode lidar com a energia para que a energia deixe de ser um problema e passe a ser uma solução no seu negócio. Então, quando a gente vai falar de economia de energia, vem um termo chamado eficiência energética. Quando a gente fala de eficiência energética, a gente não quer dizer gastar menos energia para ter um resultado menor ou com menos qualidade. A gente está falando de tentar diminuir a quantidade de energia gasta para que o resultado seja o mesmo. Lembre-se disso, quando a gente fala de eficiência energética, a gente não está falando de diminuição do conforto, diminuir a energia para diminuir o conforto. A gente está falando de diminuir a energia de maneira que a gente mantenha o mesmo conforto, o mesmo resultado de vendas, a gente continue com isso. Inclusive, em muitos casos, a gente aumenta a eficiência e também aumenta o conforto e aumenta também o resultado de venda. E também a eficiência energética ela tem uma relação muito grande com a sustentabilidade. Muitas vezes quando se fala de sustentabilidade, fala-se de jogar o lixo, separar o lixo orgânico do lixo reciclável, ou mesmo parar de usar canudinhos, ou utilizar menos copos descartáveis. Mas lembre-se, quando você está gastando energia no seu empreendimento, muitas vezes você está lá, tem que ter uma usina funcionando, ou mesmo uma usina hidrelétrica funcionando, ou uma usina térmica funcionando. Você está consumindo água ou consumindo algum combustível para que um equipamento seu esteja ligado. Então, quando a gente fala de eficiência energética, de economia de energia, a gente também está falando sobre sustentabilidade. Energia também é impacto ambiental. Então, quanto mais a gente consome menos energia, mais a gente consegue avançar em relação à sustentabilidade, a gente diminui o impacto ambiental das nossas ações. Além da questão da sustentabilidade, a eficiência energética ela diminui nosso gasto financeiro, nossa conta no final do mês. Então é super interessante a eficiência energética, a gente tem esses dois resultados positivos. Por um lado, a sustentabilidade e, por outro lado, a diminuição do nosso gasto financeiro ao longo do mês. Além disso, também, a gente quer um pouco além desse vídeo, não só também falar da eficiência energética também, é de tentar desmistificar o consumo de energia no seu empreendimento, desmistificar
como que funciona o consumo de energia, o seu gasto com luz, gasto com energia no seu empreendimento. Então, nessa série de vídeos a gente visa, né, a gente quer auxiliar vocês a economizar energia, mas também não de uma maneira superficial. A gente quer também que você entenda, dê meios ou dê o caminho para você, se você quer se especializar, quer entender melhor sobre determinado assunto, a gente vai também dar alguns caminhos para tentar auxiliar vocês a entender o consumo de energia na sua edificação. Não só aí você pode utilizar a sustentabilidade como principal objetivo, mas também a tentar diminuir mesmo a sua conta de luz, o seu gasto mensal, certo? E é importante também dizer sobre a diminuição do gasto, porque hoje em dia é necessário. Hoje em dia, muitas vezes, o quanto você consome, você gasta menos por mês, ajuda nas suas vendas, ajuda na sua competitividade. Inclusive, a eficiência energética, ela muitas vezes é apontada não só como uma diminuição da energia, mas uma questão de aumento de competitividade. Pessoas que investiram em empreendimentos, que isso é claro para a gente que trabalhou com a consultoria, investimento e não falo só investimento de dinheiro, né, mas investimento de tempo, que eu acho que tudo do que a gente está falando sobre investimento de tempo, preocupação em eficiência energética, ela é uma questão de aumento de competitividade. Empreendimentos se tornam mais competitivos quando investem tempo, dinheiro em eficiência energética. E como a gente faz para alcançar a eficiência energética, para obter eficiência energética, para obter economia de energia? Através de ações, através de estratégia, através de medidas de eficiência energética. A gente pode trocar equipamentos, você tem uma iluminação menos eficiente, você troca por iluminação mais eficiente. Você tem um ar-condicionado menos eficiente, você troca por um ar-condicionado mais eficiente. Mas a eficiência energética não morre aí. Quando a gente fala de eficiência energética, a gente também pode ir além da troca de equipamentos e falar sobre estratégias operacionais. O que são estratégias operacionais? Mudança de estratégias do uso do equipamento visando economizar energia. Por exemplo, se eu falo para vocês desligar a iluminação, simplesmente chegar no interruptor da sua lâmpada e desligar. É uma estratégia operacional e também reverte em economia de energia. Agora, vocês vão, por exemplo, uma lâmpada que fica ligada ao longo de todo o dia. Uma lâmpada, por exemplo, numa escada que é pouco utilizada porque se utiliza muito elevador, por exemplo. Ela fica ligada todo dia. Vale mais a pena a gente trocar por uma lâmpada mais eficiente, que vai gastar dinheiro, ou a gente propor desligar essa lâmpada ao longo de todo o dia? Percebem? A eficiência energética, muitas vezes, ela é muito mais simples do que a troca de equipamento. Então, quando a gente fala de estratégias operacionais, a gente fala de desligar lâmpadas, desligar equipamento primeiro, né? Não gastar energia, né? Que é o primeiro de todos, né? Não gasta energia. Então, por isso que é importante, né? O entendimento, né? De como funciona um empreendimento. Nenhuma pessoa pode dizer melhor qual empreendimento pode ser desligado do que você que vive experiencia o empreendimento dia após dia. Além da questão do desligamento de equipamentos, a gente pode também pensar em outras medidas de eficiência energética. Por exemplo, quando a gente fala de ar-condicionado, a gente pode pensar na questão de aumentar a temperatura do condicionamento. Inclusive, a gente tem reservado uma aula especificamente falando qual que é a temperatura ideal que eu posso configurar meu equipamento de ar-condicionado para que ele mantenha o conforto do meu empreendimento, que a gente não tenha perda de conforto. Qual que é a temperatura ideal para que a gente tenha uma economia de energia e que a gente não perca em conforto? A gente tem uma aula diretamente, a gente vai preparar uma aula diretamente com esse assunto. Então, dependendo da medida de eficiência energética, seja troca de equipamento, seja alguma estratégia operacional, outras medidas de eficiência energética também elas
tem a ver com o comportamento do usuário. Então, muitas medidas de eficiência energética é medida de conscientização. Pode parecer simples, mas medidas de conscientização, elas conseguem ter um resultado bastante claro e bastante expressivo em empreendimentos. Então, a estratégia de conscientização é mais uma questão de tentar engajar os colaboradores em relação a ligar e desligar equipamento, a tentar engajar os colaboradores em relação à economia de energia. Olha, aquele equipamento ele não precisa ficar ligado até tal horário, ele pode ser desligado em tal momento, em tal hora. Então, estratégias de conscientização tentam fechar essas medidas de eficiência energética de maneira a tentar enraizar, né, dentro do dia a dia dos colaboradores, do seu empreendimento em relação à economia de energia. Então vocês percebem que as medidas de eficiência energética elas possuem, cada um possui uma dificuldade de ser implementada. Então vai desde medidas mais difíceis, né, que são a troca de equipamento, então vai de precisa verificar qual é o equipamento mais eficiente, qual que é menos eficiente e tentar tomar uma decisão até de custo de qual equipamento valeria mais a pena, até estratégias simples que podem ser feitas agora, como eu comentei, de desligar equipamentos, conscientizar usuários. E nossas videoaulas elas vão focadas principalmente nessas duas linhas de medidas de eficiência energética, que são as estratégias operacionais, eu comentei, e as estratégias de conscientização, de tentar engajar os demais colaboradores. Vocês podem perceber também que, dependendo da medida de eficiência energética, não precisa de tantos conhecimentos em eletricidade para a gente poder ter algum grau de economia desejável. Não precisa, é só uma questão mais de engajamento mesmo. É por isso que muitas vezes a gente fala que engajamento é muito mais importante do que conhecimento específico em determinada coisa, em determinado assunto. Vale mais, a gente até brinca aqui na empresa, vale mais uma pessoa, um profissional formado em turismo, mas esteja engajada, esteja realmente comprometida em atingir economia de energia, do que um profissional, um engenheiro eletricista que pouco se preocupa com a eficiência energética. Muitas vezes esses profissionais, a energia é só uma questão, eu pago ali no final do mês e está tudo bem, está funcionando. Vale mais uma coisa que está funcionando do que realmente entender como funciona a energia, onde estão os meus maiores potenciais de economia de energia. Então, repetindo, vale muito mais um profissional engajado em alcançar economia do que ter muita especialização, entender bastante sobre energia, mas no dia a dia não colocar o conhecimento em ação, não perceber como que pequenas ações podem realmente atingir grandes potenciais. Então é importante que mesmo os profissionais estando engajados em obter maiores economias de energia, que esses profissionais eles não se metam também muito em tentar abrir um quadro elétrico, tentar fuçar nos fios. Tome bastante cuidado claro que existem potenciais também de economia de energia com questão de trocar a fiação da sua instalação, por exemplo. Os profissionais que não tenham conhecimento em segurança de instalações elétricas, que não se metam em fazer isso, por favor, não vão colocar a mão num quadro elétrico, não vão tentar fuçar nisso e tentar correr risco de tomar algum choque elétrico. É importante, né, que vocês estejam engajados, mas que também respeitem a formação dos profissionais que estão aí em relação a isso. E também, se tiver muito interesse, podem fazer um curso de NR10. Mas no nosso série de vídeos a gente vai tentar falar mais de questões de estratégias operacionais mesmo. São medidas fáceis que não precisam de alguma capacitação específica, mas tem algumas economias que não são propriamente uma economia de energia, mas é uma economia de custo, uma economia de... Quando a gente está falando de economia, a gente está querendo diminuir o gasto no final do mês.
mas ele pode vir através da eficiência energética, da economia de energia, ou seja, diminuir o consumo de energia como conta de luz, entendeu? É importante destacar que a economia ela pode vir de 3 diferentes maneiras. A primeira a gente já comentou, né, da economia de energia, ou seja, consumir menos energia, mas também a gente pode obter economia através da conta de luz. Então a gente pode, tem algumas maneiras, a gente vai ter também uma aula especificamente abordando esse assunto, mas, por exemplo, algumas medidas que podem ser tomadas a nível da conta de luz, para que ela venha que a sua conta de luz venha menor ao final do mês. Por exemplo, a questão da tarifa branca, qual tarifa mais interessante para o seu negócio? Veja aí que a gente não está falando de economia de energia, a gente pode ter, nesse caso, uma economia, gastar menos ao mês, adotando outras estratégias. Tá bom? Outra estratégia também é uma coisa que está muito popular hoje em dia, que é gerar a própria energia. Hoje em dia os painéis fotovoltaicos estão super em moda, então nesse sentido, nesse tipo de economia, a gente gera energia e essa energia que a gente gera, ela vai abater nossa conta de luz no final do mês. É como se a gente estivesse realmente vendendo a própria energia, mas não nesse sentido. A energia que a gente gera por geração fotovoltaica, ela simplesmente bate nossa conta de luz. Por exemplo, a gente está pagando 100 por mês, com uma geração distribuída a gente diminui, né, para R$10, R$20. Então, mas é interessante pontuar que eficiência energética ela pode acontecer simultaneamente essas outras duas medidas. A gente pode ter uma eficiência energética e, além disso, a gente pode buscar eficiência energética e tentar uma outra tarifa de energia que vai diminuir ainda mais o nosso consumo de energia, nosso gasto com energia ao longo do mês. E também a gente pode tentar eficiência energética e também gerar a própria energia. Inclusive, é super interessante esse segundo ponto de aliar a eficiência energética com a geração de energia. Por quê? Porque normalmente quando a gente vai fazer um dimensionamento de um sistema de geração de energia solar, por exemplo, a gente baseia-se no quê? No consumo de energia. Então, se a gente tem um consumo de energia menor porque a gente adotou uma estratégia de eficiência energética, a gente diminui por um lado nossa conta de energia e por outro lado a gente diminui o tamanho do sistema. Então é super recomendável a gente fazer uma eficiência energética em conjunto com medidas de geração de energia distribuída. Pessoal, o que eu quero dizer com vocês nessa aula é que deixar de se preocupar com a eficiência energética já é um gasto de energia e um gasto financeiro. Então, colocar a eficiência energética dentro do seu negócio, começar a ter essa preocupação, eu mostrei para vocês, mesmo que simples, ela já é uma contribuição, já é alguma coisa interessante que pode aumentar a competitividade do seu negócio. Tenham a eficiência energética como uma amiga. Não tente entender a energia como um rival, como um problema. Traga ela para o seu negócio. Tente entender onde estão os potenciais, onde que estão os maiores consumidores de energia no seu negócio, onde que eu posso mudar. Eficiência sim é uma realidade para qualquer negócio, independentemente do tamanho. O importante é engajar, tentar ter esse entendimento, trazer para essa preocupação, parar de entender a energia como um vilão, como uma coisa sempre, todo mês está brigando com a energia. Tragam para o seu negócio energia. Você ter engajamento. Uma vez você tendo engajamento, podem ter certeza que vocês vão conseguir economizar energia, vocês vão conseguir alcançar aquela energia desejada. Um exemplo disso, vou passar aqui uma imagem para vocês de um dos estudos que a gente produziu dentro da Medseed, dos potenciais de economia no setor de serviços no Brasil. Como vocês podem perceber aí, a gente tem uma economia expressiva no setor de comércio. E aí a gente não está falando só de grandes consumidores, como eu falei para vocês. Vocês, os administradores de pequenos empreendimentos, também estão dentro desse potencial. Vocês também têm economia. Por isso eu tenho tanta certeza que vocês vão conseguir. Chegamos ao fim desse vídeo, a gente falou um pouco
dessa questão de encarar a energia como um bicho de 7 cabeças e tentar desmistificar. A energia não é um bicho de 7 cabeças. A energia pode sim deixar de ser um problema e virar solução no seu negócio. Nos próximos vídeos vamos avançar nessa questão de desmistificar a questão de energia e vamos abordar questões como o LED, mitos e verdades sobre o LED, mitos e verdades sobre o ar-condicionado, medidas de eficiência energética, de economia de energia no ar-condicionado, como alcançar eficiência energética sem perder o conforto, como alcançar eficiência energética sem diminuir as vendas do seu empreendimento. Tá bom? Se você estiver interessado, continue com a gente, siga a gente nas nossas redes sociais e vamos junto, vamos alcançar essa economia que estão atrás dos seus negócios. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.